Lá está, tinham o nome de Trincão como alvo, mas não se chegaram à frente, entretanto, utilizando uma expressão mais popular, e quem se chegou à frente foi o Al-Ahly. Eu ontem disse aqui, parecia-me claramente o facto de ter surgido de repente, depois de já se ter falado tanto do Al-Ahly, e de repente surgiu aqui o City e o Tottenham, parecia-me que era de facto aqui um bocadinho de lebre, não é? No sentido de, olha, afinal tens aqui outros muito interessados, queres ou não queres? E chegam-se à frente. Isto acontece muitas vezes, não me choca muito. Agora, a questão do Trincão, e tem-se falado muito da questão, como vemos ali, da questão do valor, de um ponto de vista, e eu já disse isto aqui variadas vezes, aliás, eu recordo-me ter este debate no momento da discussão da renovação do Trincão, até aqui com o Pedro, em que eu disse claramente que me parecia que quando um jogador renova no último ano de contrato, tem que ter alguma contrapartida, porque a faca e o queijo no último ano de contrato está do lado do jogador. E, portanto, quando tu quando tu consegues estabelecer um contrato no último ano, alguma coisa tem que ficar do outro lado. Portanto, aqui não é tanto a questão de... Ontem perguntava-se aqui se era a questão do acordo de cavalheiros. Eu aqui não acho que seja um acordo de cavalheiros, foi um acordo possível. O Sporting já não tinha margem negocial. E, portanto, aqui foi agente e jogador a dizer, ok, nós renovamos, mas é para sair. E o valor é mais ou menos este. E quando assim o Sporting preferiu, não sei porque é que não conseguiu renovar antes, porque normalmente chegar a 2 anos de contrato é correr riscos, o que significa que normalmente os jogadores devem ser renovados, ou a tentativa de renovação deve ser nos últimos, com 3 anos de contrato, tentar ver mais à frente, às vezes falha-se, é verdade, mas faz parte, e portanto tu nunca sabes qual é que é o jogador que vai render e deixar de render. Quando tu deixas mais para a frente, é correr riscos. E no caso do Trincão, isso acabou por acontecer. O Sporting preferiu perder aqui algum valor numa futura venda, neste momento, e tê-lo como rendimento na última temporada. Ainda assim encaixa 43 milhões de euros, não é? Sim, mas eu percebo que choque que o Trincão, depois daquilo que mostrou, até porque conseguiu até encontrar, é verdade, a partir do banco, nem sempre utilizado, mas podemos dizer isso de 10 ou 20 jogadores na Seleção Nacional, mas conseguiu encontrar aqui até algum espaço, algum contexto, até à frente do poste. Mas isso também teve influência, essa questão da pouca utilização no Mundial? Não, do valor... Sim. Não, porque lá está, eu aqui encontro um valor já mais ou menos pré-estabelecido para todas as partes, porque, volto a insistir, na altura eu falei disto e até fui rever aqui as minhas notas do que é que eu tinha dito na altura, porque faz pouco sentido que isto aconteça. É verdade que ele ficou a ser muito bem pago, é verdade isso tudo, mas não tão bem pago ao ponto de ficar no contexto, até porque nós sabemos que jogadores de impacto como o Trincão, que até já teve uma participação no Barcelona, uma chegada ao Barcelona, não teve o impacto esperado, é hoje um Trincão diferente, mas a realidade é que o contexto português para super craques funciona como trampolim, funciona sempre como uma passagem. Nós não temos dimensão suficiente da nossa liga e de impacto para estarmos para conseguir reter o talento que já arrebentou. E no caso do Trincão sabia-se que era uma questão de tempo. Aqui não foi procurar um tubarão propriamente dito, foi procurar um baú daqueles pesados e resolver legitimamente a sua vida para as gerações, mas, para muitas Trincão, gerações. Se fosse para um tubarão europeu, por exemplo, poderia não ter logo utilização imediata? Poderia não ser imediatamente titular? E achas que isso vai acontecer no imediato na Arábia? Não, sim, no contexto da Arábia vai ser ele e mais 10. Ele e mais 10, leia-se, vai ser um titular com um grande impacto. A questão de jogadores, e falámos disso ontem, imagina um City, por exemplo. Eu tenho muitas dúvidas e até fizemos a comparação do Mateus Nunes, que de repente passou a ser lateral. O impacto que ele tinha na nossa liga enquanto médio era brutal. De repente passa a ser lateral. A concorrência é feroz e a margem de erro é muito diminuta. É verdade que o Trincão evoluiu brutalmente na definição, mas ali o tempo para tomar decisões é muito mais curto. E isso vai-se fazer sentir, por exemplo, quando tu jogas na Premier, quando jogas na Liga Portuguesa ou quando jogas na Arábia. E já ouvimos vários jogadores a falar sobre isso, que é, creio que o Félix
que não é exatamente o mesmo tipo de jogador, mas é um jogador que até pisa os mesmos terrenos no jogo entre linhas. Mas também muito se falou de Félix na altura, portanto, e está em grande destaque na Arábia e parecia não ter já esse protagonismo, não é? Quando foi. E ganhou muito com a ida para a Arábia. Aqui é contexto diferente, porque o Trincão estava a brilhar no Sporting. Está em grande forma neste momento. Mas a realidade é que tu tens mais tempo para tomar decisões na Arábia. Isso sente-se muito quando os jogadores passam da formação sub-19 para as equipas principais. Sente-se mesmo muito. Por isso é que é interessante colocá-los a treinar com alguma regularidade com a equipa principal, porque há algumas tomadas de decisão que eles fazem eximiamente nos júniores, quando chegam aos séniores, quando ele vai tomar a decisão, já passou alguém, já lhe roubou a bola, já foi embora. E, portanto, ele vai ter na Arábia muito mais tempo para pensar, o que significa que vai ter muito mais impacto no jogo, um jogador tão inteligente como ele. Achas que é um passo sensato para Trincão, aos 26 anos? Eu nessas questões sempre o disse. Posso, de um ponto de vista de espectador, gostava de ver o Trincão num outro contexto. Quando digo sensato, digo em termos de carreira, vá. Sim, não mas estou a falar em termos isso. financeiros, que isso toda a gente entende, Claro, obviamente. mas mesmo em termos de carreira, tem a ver com uma questão muito pessoal, muito própria. E se calhar, pesadas as duas questões, é legítima a decisão de não, eu quero ir agora, vou ficar riquíssimo e depois logo vejo o que é que acontece, depois logo tomo outra decisão. Ali há um impacto brutal naquilo que é a vida financeira destas pessoas que para ali vão. E portanto estes jogadores acabam por ficar com um estatuto e com uma liberdade financeira para toda a vida e para todas as gerações futuras. Portanto, é uma decisão que é muito pessoal. Nós de fora podemos dizer, mas ele se calhar podia ir para ali, até podíamos gostar de o ver noutros contextos, mas é uma questão muito própria e destas coisas gosto de me calçar nos sapatinhos dos outros. Continuamos a olhar para o Sporting, que está interessado em Rooney Bardi, extremo do Barcelona, que esteve muito perto de ser reforço do Futebol Clube do Porto. A notícia é avançada pelo jornal catalão Sport, que escreve que o Barça quer resolver a situação do extremo sueco até ao final do mês e que o Sporting é o mais recente interessado em contratar o jovem de 20 anos. Bardi esteve perto de assinar pelo Futebol Clube do Porto na época passada, mas acabou por escolher o clube catalão. Depois de uma época em que ficou na sombra de Lamine Yamal, o esquerdino procura jogar mais e Alvalade pode ser o destino. Ainda segundo o jornal Sport, o Futebol Clube do Porto voltou a tentar contratar Bardi neste verão, agora por empréstimo, mas o Barcelona prefere vender o extremo, mantendo uma percentagem do passe, como aconteceu, por exemplo, com Francisco Trincão. Gonçalo, um feedback aqui de Rooney Bardi. Fala-nos deste extremo do Barcelona, que entretanto já foi apontado a outro clube português, mas agora é apontado ao Sporting e não ao Porto. Sim, acho que é um extremo daqueles para ter impacto imediato. Não o conheço a fundo, até porque ele faz 614 minutos na La Liga, mas o que me pareceu mais interessante é que, apesar de ser um esquerdino, é ambidestro, ou seja, ele é daqueles jogadores... Consegue adaptar-se. É um extremo daqueles que eu gosto, verdadeiramente, porque é muito rápido, é de toque curto na bola, na passada, e portanto é tipo enguia, e cria muita dificuldade à defesa contrária. Porquê? Porque sendo ambidestro, apesar de ser esquerdino, mas a utilização do pé direito dele, daquilo que eu fui vendo, é tão boa quanto a do esquerdo, é que ele vai para fora, jogando mais pelo corredor direito, ele vai para fora e cruza sem problema nenhum, ou remata com o pé direito, ou vem para dentro e também pode cruzar ou rematar com o pé esquerdo. E, portanto, esta indefinição, tu quando tens um jogador que é muito forte com o pé esquerdo ou com o pé direito, mesmo sendo muito rápido, é difícil tu decidires, porque quem tem a bola é que define o timing e, portanto, sendo rápido, define o timing. Agora, quando tu tens um portador da bola que define o timing, e ainda para mais, para a esquerda ou para a direita, ficando a bola um bocadinho mais longe ou um bocadinho mais curta, para o pé esquerdo ou para o pé direito é igual, isto cria muitas dificuldades às defesas contrárias. E, portanto, eu acredito sinceramente que é um daqueles extremos com impacto. Não é exatamente a mesma coisa, se for para o caso do Sporting, não é exatamente a mesma coisa. Aliás, na definição está a anos-luz, tem muito melhor definição, não é por jogar no Barcelona, é porque ele de facto entre linhas, quando vem para dentro, tem boa definição entre linhas, raramente faz ali um passe sem critério, mas faz lembrar um bocadinho
o Marcos Edwards, que também era assim de toque curto, bola presa no pé, vem para dentro, tipo enguia. Obviamente que nunca alcançou a definição e por isso é que acabou por não ter impacto. Este jogador, não sei que tipo de contrato é que o Sporting ou mesmo o Futebol Clube do Porto poderia oferecer, porventura muito preso a uma percentagem alta de uma futura venda do Barcelona, que ficaria, obviamente, mas na sua posse, mas aqui eu acho que era um dos jogadores que teria um impacto grande na nossa vida. Olha, quem já não vai ter mais impacto no Benfica é António Silva. Não vai renovar com o Clube da Luz, quer mesmo sair já este verão. Segundo o jornal Record, o central entende que está numa fase decisiva da carreira e dá prioridade a uma mudança de clube. A Liga Inglesa é o destino mais provável, mas também tem mercado em Itália. A entrar na última época de contrato, o capitão do Benfica, de 22 anos, tinha em mãos uma proposta de renovação até 2031. Além de ter a garantia de que receberia a abraçadeira esta temporada, António Silva ia receber um salário progressivo até ao 1,5 milhão de euros. Tal não chegou para convencê-lo. Neste momento, o Benfica também prefere vender o jogador, não só para respeitar a vontade do próprio, como também para evitar que saia a custo zero no próximo verão. A SAD, liderada por Rui Costa, aponta aos 20 milhões de euros. Gonçalo, e aqui muito se falou desta demora na resposta de António Silva ao Benfica. Já tudo indicava que, de facto, não queria renovar. Não sei se indicava que não queria renovar, mas que não estava, pelo menos, para ali virado em termos imediatos. Eu disse já que há várias semanas que estava tudo nas mãos do António Silva, porque, repara, um clube que lhe oferece um super contrato, um clube que lhe oferece a braçadeira de capitão, um treinador que lhe dá contexto para ganhar o lugar e mesmo assim não chega, para um jogador tão jovem, significa que ele não está bem do ponto de vista emocional e isso também é legítimo. Mas não está bem no Benfica? Não, é isso que eu ia te dizer. Isso é legítimo que o jogador sinta que para voltar a equilibrar-se tem que sair da zona onde está, que não é de conforto e portanto tem que sair claramente do contexto em que está, provavelmente com muita expectativa em torno daquilo que o António Silva deveria já ao dia de hoje entregar, e ele não está, se calhar, preparado para ter, não tem arcabouço mental, até na entrevista, e nós discutimos aqui a entrevista que deu, em que normalmente há uma coisa que o António Silva me parece que lhe falta enquanto central. Ele com bola é acima da média, é bastante acima da média e consegue entregar numa equipa grande. Mas ele tem que ter mais ranho no nariz, tem que ser mau. Um central tem que ser mau. O avançado, quando chega perto, não pode estar confortável. Tem de tremer um bocadinho. Não pode estar confortável. Havia um filme que era Os Feios, Porcos e Maus. E ele tem mesmo... É como um central sem bola, quando é bom, o avançado nunca pode estar confortável. Não é ter aqui práticas antidesportivas, não é? Sim, isso que eu estou a dizer. Agressivo para com os colegas, agressivo sim, de uma forma... Não, mas há formas e formas de ser agressivo, dentro da lealdade... Pode ser assertivo. Dentro da lealdade do jogo. Dentro da lealdade do jogo. E eu acho que isso falta muito ao António. Tem que ser muito mais ranhoso na forma de abordar os lances. Este jogo também ficou muito marcado, aqueles 2 golos, em que cai muito em cima do António. E nós não vemos o António ao puxar os calções, ao agarrar a camisola, ali com muitas aspas, a morder a orelha do adversário. E falta-lhe um bocadinho isso. E porventura, dificilmente irá ganhar no breve trecho. E, portanto, não sei até que ponto é que isso também se consegue passar, porque eu não acredito que os treinadores já não tenham dito isso ao António. Enquanto treinadores, olhar para um central que tem que bater mais, tem que mostrar ali mais assertividade nas suas ações defensivas, porque ele ofensivamente é um central da equipa grande, não tenho dúvidas sobre isso, mas defensivamente falta-lhe de facto isso. Ainda para mais depois de tanto tempo ao lado com o Otamendi no balneário, que não pedia favor a ninguém para atropelar os adversários, e não tendo conquistado isso, mas isso até poderá ter a ver com a idade, porque falamos de idades muito diferentes, não é? De Nico Otamendi com o António Silva, que tem 22 anos. A idade... Isso também pode ter alguma influência? A idade acho que pode ter uma influência maior
no envergar da braçadeira, no aspecto da liderança, na confiança nele próprio, nas suas ações e naquilo que pode transmitir para o grupo de trabalho. Aí sim, eu acho que na capacidade de resiliência, aí a experiência traz muito, que é, vão bater em ti, mas bate e a casca grossa, não é? Bate e vai embora, costas largas, isso faz parte de quando tu estás no alto rendimento, é que faz mesmo parte. E isso tem a ver com o fator idade também, apesar de o estádio de maturação dos jogadores, até nesse ponto é muito diferente. Agora, a questão de que eu falava, de ser um central mais agressivo, isso não tem a ver com a idade. Eu já vi centrais com... ainda não tinham 18 anos a bater forte e feio. E, portanto, eu acho que lhe falta, de facto, essa maior capacidade. E o próprio tem que encontrar um equilíbrio. Não é agora começar a agredir adversários, porque isso aí vai ser expulso. E, portanto, não é isso que se pretende. Agora, é aproveitar melhor a capacidade física que ele tem para, nos duelos, ser mais agressivo. E eu acho que isso lhe está a faltar. Não sei se ia conquistar ou ganhar ou não no Benfica, e aparentemente não vai ser por aí, mas no contexto em que for, vai ter que ter a capacidade para perceber que até aí vai ter que evoluir mais. Muito bem, olhamos agora para Morten Hjulmand, revelou na apresentação no Atlético Madrid que ainda não falou com Rui Borges depois da saída do Sporting. Na cerimónia que decorreu no Estádio Metropolitano, o ex-capitão do Sporting explicou que não falou com o ex-treinador, mas que mandou uma mensagem a despedir-se de todos. Isto em resposta a uma pergunta da nossa equipa de reportagem. Mas diz que quer ainda despedir-se pessoalmente das pessoas do Sporting. Hjulmand diz também estar a cumprir um sonho e que aceitar jogar no Atlético foi uma decisão fácil. Realça que foi incrível jogar no Sporting, um clube em que alcançou muitos objetivos e que o mudou como pessoa, mas assume que precisava de um novo desafio na carreira. Hjulmand revela também que já falou com Diego Simeone, diz que sentiu imediatamente a paixão e a ambição do treinador. Estas imagens que estamos a ver são imagens de hoje, no treino de Hjulmand, já no Atlético Madrid. É o primeiro treino de Morten Hjulmand já ao serviço do Atlético Madrid. São imagens captadas hoje, neste primeiro treino. Gonçalo, e aqui o que é que se espera de Morten Hjulmand? Ele que deixou, podemos dizer que deixou uma marca no Sporting, não é? Olha, este sabe bater. Este sem bola também sabe. Não, porque é normal nós percebermos que, e isto vai entroncar com aquilo que eu vou dizer, da ideia de jogo de Diego Simeone. Os duelos no futebol são constantes e, portanto, sempre que tu não estás ligado no jogo e perceber que tens mesmo que ir sem medo, ganhar aquele duelo, porque aquele duelo pode fazer diferença naquilo que vem a seguir. E apesar de ser um jogo coletivo, há muitos duelos individuais ao longo do jogo e esses são fundamentais. E o Hjulmand não vira a cara, é um bocadinho como também estamos a falar, chora por um duelo. E eu acho que essa é a matriz e a identidade de um treinador como o do Simeone. Teve um impacto, eu já disse aqui, teve um impacto brutal naquilo que é o contexto competitivo do Atlético de Madrid antes da entrada do Simeone e depois. Pode-se gostar mais do jogo, gostar menos, mas o Simeone colocou, é um bocadinho como o Ruben Amorim no Sporting, colocou o Sporting no nível competitivo que antes nunca tinha estado tantos anos com essa constância, apesar dos quartos lugares, já sei, e é verdade, mas nunca esteve tantas vezes tão próximo de ganhar como o Atlético com o Simeone. E eu acho que essa competitividade que o Hjulmand tem vai servir na perfeição aquilo que são os interesses do Atlético de Madrid e do próprio... Olha, e aqui na reta final vamos falar precisamente de Ruben Amorim, de quem estavas a referir, até porque no primeiro treino no Milan, Ruben Amorim jogou com os jogadores. O técnico está ainda a entrosar-se com o plantel, o resto do staff, mas houve muitos sorrisos e brincadeiras logo no primeiro treino. Ruben Amorim juntou-se à famosa peladinha, deu uns toques na bola em conjunto com os jogadores do plantel. Apesar de o treino ter ocorrido num regime mais descontraído, o treinador português esteve bastante interventivo, começa já a implementar ideias e a corrigir alguns posicionamentos. Gonçalo, e estas imagens que estamos a ver, como é que olhas para Ruben Amorim? De facto, parece bastante divertido ali com os jogadores.
Eu quero ver o Ruben Amorim a fazer isto ali para janeiro. Quando começam, já existem algumas azias já no outra balneário. Pressão, não é? Não, Também já há uma azia no balneário. Pressão dos próprios jogadores. Há um outro jogador que já não está assim tão satisfeito por não jogar. E quero vê-lo a fazer ali a peladinha. E achas que esse estado de graça já não, Não, já não vai mas ser em assim? qualquer contexto. Sabes que ao início tudo é rosas. E, portanto, em qualquer pré-temporada, com a chegada de um treinador novo, em qualquer contexto, as coisas são sempre incríveis. E, portanto, eu quero vê-lo com este sorriso e com este à vontade a fazer uma peladinha lá para janeiro, com as azias. Agora, mais a sério, acho que é uma aventura difícil para Ruben Amorim, apesar de eu continuar a achar que é um contexto que lhe favorece muito. Apesar de o Milan tem sido muito difícil, até para treinadores portugueses que por lá passam, mas por vários treinadores, a concorrência é feroz e grande pela conquista do campeonato italiano. Mas a forma de... E eu sei que agora não temos muito tempo para desenvolver, Não mas temos, estamos a mesmo a forma terminar. de trabalhar mais padronizada do 5 Ruben segundos. Amorim na Série A, em que existem muitas marcações individuais, eu acho que vão ter um impacto positivo naquilo que é o jogo jogado. Gonçalo, obrigada pela tua presença, Obrigado. obrigada também a si que esteve desse lado. O Mercado Now volta a partir das 4 da tarde. Agora, jornal à hora de almoço com a Janete Frazão.